Boa tarde, galerinha do segundo ano. Tudo bem com vocês? Alguns dizem boa tarde, outros boa noite, né? Acho que quando o vídeo chegar para vocês já vai ser boa noite, tá bom? Eu vou passar então, tá, para a continuação da nossa aula, tá? A nossa última aula foi síncrona, beleza? Agora eu vou fazer esse vídeo que ele vai ser assíncrono, né? Que vai ser um vídeo que eu vou mandar para vocês. Só que a aula da semana que vem, do dia 6/4, terça-feira que vem, agora já, né? Ela vai ser síncrona, como eu expliquei no Classroom, no mural, tá? Só que esse vídeo é para ajudar vocês. Na verdade, serão 2 vídeos, tá bom? Então eu vou continuar exatamente de onde que eu parei da última aula síncrona, que eu estava falando da Revolução Francesa, né? Então, pela primeira vez, o povo tinha direito ao voto, na segunda fase que nós estamos. Não é isso? Aí o Robespierre criou os tribunais revolucionários, né? Vai ser o período do terror, muitas pessoas vão ser mortas nesses tribunais, vai abolir a escravidão nas colônias, as propriedades abandonadas pela nobreza foram confiscadas, vendidas e distribuídas aos camponeses, né? Interessantíssimo. Né? Claro que a parcela mais pobre dos camponeses vão ficar muito alvoroçadas e satisfeitas com Robespierre. Porém, grande parte da elite, né, não vai ficar tão satisfeita assim. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma crise de abastecimento, alta dos preços, traições, fuga de capitais, que vai enfraquecer o governo. Né? E aí, isso vai ser chamado de termidor, né? Ou reação termidoriana. Está aqui, ó. Reação ou convenção termidoriana, quando Robespierre vai ser preso, julgado e guilhotinado. Tá? Em que momento em que os girondinos vão retomar o poder. Tá bom? Só que aí, como eu falei na última aula, né, o diretório, que vai ser essa nova fase, composta pelos girondinos e tal, né, vai preparar uma grande ação contra a Áustria. Né? O comando da Companhia da Itália entregue ao jovem Napoleão Bonaparte, tem até a fotinha dele aqui do lado, né? E aí, automaticamente, com a vitória francesa sobre a Áustria, né, nós teremos o chamado golpe do 18 Brumário. O que vai ser esse golpe do 18 Brumário que vai colocar Napoleão ao poder? Foi aí que a gente terminou, né? Como que vai acontecer isso? Os girondinos, temendo uma nova rebelião dos jacobinos, né, que é os camponeses, uma nova fase de povo no poder, igual aconteceu com Robespierre, eles vão fazer um acordo com Napoleão. Porque Napoleão era uma figura que agradava gregos e troianos, agradava todo mundo. Então vai haver um acordo, né, entre Napoleão e os girondinos. Então Napoleão vai ser colocado como cônsul, tá, de 1799 a 1804, 5 anos de período de consulado. Né? Esse vai ser o golpe do 18 Brumário, então, né? Chamado período napoleônico. Tá? Brumário é o mês que vai acontecer o golpe, né? Que ele vai ser colocado no poder. Tá? Fala-se golpe, gente, porque é no sentido de que vamos colocar alguém no poder para evitar, né, para realmente finalizar a Revolução Francesa. Porque quem vai finalizar essa revolução vai ser Napoleão. Né? Na primeira fase era para ter finalizado. Lembra que eu falei na aula? Né? Na primeira fase terminou bacana, né? Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, igualdade perante a lei e tal. Porém, Luís XVI não aceitou, né? E aí a Áustria invadiu e aconteceu tudo isso. Beleza? Então tá. No período napoleônico, né, nós vamos ter aqui uma ideia de pacificação interna e externa. Tá? E aí nós teremos acabar, né, essa concordata de 1801, né, que vai normalizar as relações com a Igreja Católica. Só para entender que, né, vai ter um problema com a igreja era importante para manter a pompa do império. Nós estamos, a França até hoje é um país católico, então essa concordata aqui vai ser importante. Né? Então o Papa vai aceitar a perda dos bens da igreja, a liberdade de culto, a nomeação de bispo pelo governo. Em troca, a França volta a pagar dinheiro para o clero. Tá? Então é tudo um jogo de interesse. Beleza? Criação do Banco da França e de uma nova moeda, o franco. Isso vai ser importantíssimo para reaquecer a economia que estava em crise. Tá bom? E o Código Civil Napoleônico, um código, nos termos de hoje, bastante machista. Né? O homem é superior à mulher. Né? A gente percebe o conservadorismo. Né? Apesar de estar falando que igualdade de todos perante a lei,
e propriedade, né, valores da propriedade, né? Então, com certeza é um código, tudo que na França vai ser a favor dos girondinos, da burguesia. É uma revolução burguesa, os burgueses colocaram Napoleão pelo golpe do 18 Brumário, ele vai, né, responder favorecendo a burguesia. Mas essa igualdade aqui, mais ou menos, porque a mulher ela vai continuar submissa, tá, ao marido. É interessante essa questão. Tá? Então, ele se torna o primeiro cônsul com mandato vitalício, tá? E podia designar o sucessor. Então, nascia uma nova monarquia, vamos dizer assim, porém disfarçada. Tá? E aí, Napoleão, em 1804, ele vai se coroar imperador. Está aqui, ó, né? Ele vai se coroar imperador na Catedral de Notre Dame. Tá? E aí começa o período imperial, de 1804 a 1815. Tá? E aí um dos pontos importantíssimos desse período imperial, em que o Estado que intervém, né, aprovada a reforma tributária, com a simplificação de impostos, né, a agricultura e a indústria conhecem expansão. Então Napoleão ele vai ser responsável pela industrialização da França. Tá? E aí o único país que nesse momento fazia frente à França era a Inglaterra. A preponderância industrial britânica. Então, em 1806, qual que vai ser a ideia de Napoleão? Uma vez que ele é um cara bastante conquistador, como todo mundo sabe, ele vai decretar o bloqueio continental em 1806. Aqui, ó. Qual que é o objetivo? Fazer com que todos os países que comercializavam com a Inglaterra fossem proibidos de fazê-lo. E aí isso causaria o quê? Uma perda da Inglaterra do monopólio industrial. Tal. Porém, todavia, contudo, os países eram muito dependentes economicamente da Inglaterra. Né? Então nós temos aqui que vários países vão desobedecer ao bloqueio e Napoleão prometeu invadir o país que desobedecesse ao bloqueio. Então a primeira vítima vai ser a Espanha, né, que vai desobedecer o bloqueio e vai ser ocupada pelos franceses. A seguir, Portugal. Portugal também desobedece. E aí, essa é uma consequência importantíssima para nós aqui do Brasil, porque Napoleão vai invadir Portugal e a família, em 1808, a família real portuguesa foge para o Brasil mediante a expansão napoleônica, a invasão em Portugal. Tá? Então, e o terceiro vai ser a Rússia. Só que a grande questão é que Napoleão não consegue derrotar a Rússia, que ela utiliza a tática da chamada terra arrasada. O que vai acontecer isso? Eles vão recuar, tá? Né? Então o que eles vão fazer? Os russos, muito frio, lá é muito frio, né? E muito grande o território, então eles vão começar a recuar e acabar com todos os postos de alimentos no caminho, deixando os soldados franceses com fome, com frio, né? E quando chegasse, né, na guerra mesmo, eles já tivessem enfraquecidos. Tá? Então Napoleão vai determinar a retirada. Né? Moscou vai estar abandonado e tal, explica que bacana. Né? Ok. Então, nesse sentido, né, aqui fala do governo 100 dias, batalha de Waterloo, enfim. Né, isso aqui não precisa... Né, que ele vai ser exilado definitivamente na ilha de Santa Helena e tal. Fato é, Napoleão vai ser derrotado na Rússia e os países que vão auxiliar nessa guerra vai ser a Áustria, Prússia e Inglaterra, que é inimiga, né, os inimigos de Napoleão. E aí, quando acaba, Napoleão é derrotado definitivamente em 1815, exilado definitivamente na ilha de Santa Helena. Né? Quando acaba, o que acontece? O Congresso de Viena, em 1815. Tá? Então, dois princípios vão reger esse congresso. Os vencedores vão se reunir, Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra. Um princípio vai ser comum a todos, que vai ser o equilíbrio europeu. Tá? Então, esse equilíbrio europeu vai ser defendido por todos. Para quê? Para dividir os territórios conquistados por Napoleão entre as potências vencedoras, entre o Império Austríaco, Russo, né, e Prussiano e Inglês. Beleza, então vamos dividir para evitar que haja um outro Napoleão que surja por aí. Só que aí, esse segundo aqui, ó, o restabelecimento da velha ordem, que é chamado de princípio da legitimidade, não será defendido pela Inglaterra, somente por Áustria, Prússia e Rússia. E, no caso, a França também. A França vai restaurar a dinastia dos Bourbons, tá? A volta dos reis absolutistas. Então a ideia era voltar com o absolutismo. E isso, gente, vai ser interessantíssimo. Isso, quando a gente chegar, né, no terceiro ano, o início, até agora eu estou explicando isso no terceiro ano, o início do terceiro ano, isso aqui vai ser importantíssimo, esse Congresso de Viena, para entender a Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, gostaria que vocês
se atentassem para isso. Por quê? Porque essa volta do absolutismo seria um grande retrocesso para o avanço industrial. A Inglaterra está buscando mercado, buscando avançar industrialmente, buscando mercados consumidores, incentivando a independência dos outros países na América, tá certo? Por quê? Para que possam comercializar, para que possam depender economicamente dela. E aí, de repente, esses países querem voltar para o absolutismo, voltar com as estruturas feudais, com o antigo regime, com a sociedade estamental que a Revolução Francesa tanto custou para tirar, né? Então, a Inglaterra não vai aceitar isso, tá? E vai reagir. E vai incentivar as independências, e aí isso vai culminar em vários movimentos em 1848, chamado Primavera dos Povos, movimentos liberais apoiados por anarquistas, socialistas, contra o absolutismo. Tá? Então isso é interessantíssimo, e aí a Revolução Francesa encerra aí, tá bom? E aí a gente vai falar paralelamente o que vai estar acontecendo nos Estados Unidos, tá? Que aí a gente vai ver a independência dos Estados Unidos, o que vai estar acontecendo lá nesse contexto e tal. Então isso aqui eu vou deixar para falar no próximo vídeo, que a gente vai estar vendo a independência dos Estados Unidos, tá bom? Então essa parte aqui está na apostila 2, tá joia, galerinha? Na página 6, tá? Que eu terminei aqui a apostila 2. E aí a parte dos Estados Unidos vai estar na apostila 1, que eu vou mandar para vocês também. Não sei se eu já mandei, mas eu mando no mural, tá bom? Que aí eu vou explicar por que está na apostila 1, Eu vou estar explicando esse contexto para vocês. Beleza, galerinha? Então, por enquanto, é isso. Próximo vídeo a gente termina.